Hoje nós vamos falar sobre as mulheres salvadoras. Bom, viemos aí de uma mini jornada da ancestralidade, que é tudo aquilo que veio, né, muito antes da gente nascer, que reflete muita coisa na gente, mas nós aprofundamos. Hoje nós estamos na criança interior, os impactos, né, que quando na infância muitas mulheres sofreram emocionalmente e que carregam até hoje sem saber. Eu digo que é como fosse um eco que fica ecoando ali, direcionando muitas vezes essa mulher. E quando se diz em relacionamento, pelo menos é o que chega para mim e é o que eu recebo também no meu direct, é onde mais pega para uma mulher. Então, o intuito desse vídeo é trazer qual foram esses impactos emocionais que essas mulheres sofreram na infância, essas meninas, e que está ecoando até hoje. Porque a mulher, muitas mulheres acabam atraindo para a vida dela homens indisponíveis emocionalmente. Sabe, aquele homem que até tenta te dar carinho, amor, atenção, mas quando o relacionamento exige um pouco mais do lado masculino dele, ele foge, ele bloqueia, ele não consegue, né? Aquele homem imaturo, aquele homem chorão, né? Dependente emocionalmente da mulher. E por que eu usei o termo mulheres salvadoras, né? A mulher salvadora, ela acha que ela vai conseguir realmente salvar a vida desse homem. Ela fica ali fazendo um esforço tremendo, porque o inconsciente dela acredita que ela irá salvar. Na verdade, a criança interior dela tem isso como uma obrigação ainda. E inconscientemente, ela recebe esse eco que vem lá da infância e fica ali tentando consertar, né, e fazer desse homem um grande homem. E quando eu digo aqui, gente, sobre criança interior, sobre ancestralidade, é apenas com o intuito de nós descobrirmos isso e começarmos a agir contra isso. Não é para a gente se vitimizar e, então é por isso que eu sou assim, né? Nasci assim, vou morrer assim. Não. É para a gente abrir a cortina, né? Para a gente abrir os olhos e falar: ah, sim, então é isso. Mas, como eu disse no vídeo anterior, a gente dá um zoom para a nossa realidade e fala: não, eu não preciso mais ser aquela menininha. Porque o que aconteceu com essas mulheres na infância? Sabe aquelas meninas, crianças no geral, mas vamos falar de mulheres, né? Que precisaram amadurecer cedo demais? Aquelas meninas que, emocionalmente falando, elas eram arrimo de família, elas eram ali quase que um suporte para o pai ou para a mãe, foram para o mercado de trabalho muito cedo, é, desse ganho financeiro, ela já começou a ajudar dentro de casa, e os pais ali tiveram aquela filha, né, até como um orgulho, porque, nossa, amadureceu muito cedo, é muito responsável, né, traz benefícios para dentro do lar, não dá trabalho, sabe? Tem muitas crianças que acabam amadurecendo cedo demais. E por que isso acontece muito, né? Eu vou falar aqui um exemplo muito claro. Às vezes, a criança ela tem ali 2, 3 anos de idade e acontece da mãe vir a ter uma nova gestação. Então, essa criança ela já perde o colo muito cedo, né? Ela já começa a ter mais deveres, mais obrigações, ajudar a cuidar do irmãozinho. Então, às vezes, os pais são bons pais, mas emocionalmente ela começa a ter que se virar sozinha mesmo. E isso ela vai levando, logo que ela tem uma certa idade, ela também já vai para o mercado de trabalho cedo, e enfim. Então, lá na frente, quando ela começa a ter relacionamentos, como a gente, né, muitas vezes não se trata, não sabe disso, essa vozinha, né, lá do nosso inconsciente coletivo, ela
ecoa para que eu continue fazendo isso. É como se fosse, eh, digamos assim, uma validação também, mas uma confirmação, né? Como eu desse continuidade naquilo que eu já fiz lá atrás. Cuidar, né? Cuidar daquela pessoa, assim como cuidou dos irmãozinhos, né, para que os irmãozinhos não fizessem muita bagunça, não chorasse tanto, o que, que ele estava precisando ali na hora para amenizar o choro, o estresse, né? Então, essa mulher, ela passa a ter esse papel na vida adulta também, de cuidar. E ela acaba se atraindo inconscientemente, né, por homens que precisam desse cuidado. Esses homens, né, na maioria das vezes, eles já vêm de uma raiz assim, que onde expressar sentimento era fraqueza, né? Então, o que que acontece? Esses homens, quando eles chegam na vida adulta, eles têm dificuldade de expressar o sentimento deles. Eles até tentam, né, ser carinhosos, serem capazes emocionalmente, mas quando a relação ela começa a exigir, né, exigir um pouco da maturidade desse homem, ele acaba não conseguindo demonstrar isso daí, né? Existem aqueles homens também que na infância, quando criança, foram muito mimados. Vocês verem que é um oposto, né? Alguns não puderam expressar sentimentos, outros tiveram um colo demais, né? Foram mimados demais, enfim, acaba girando isso tanto para homem e mulher, né? Um ser humano mais imaturo, digamos assim, emocionalmente ainda mais verde. E a mulher que ela veio desse nicho de cuidar dos irmãozinhos, de amadurecer muito cedo, o que, que vai acontecer? Ela vai atrair, porque inconscientemente ela vai continuar pregando esse papel. Então vejam como é importante nós encontrarmos a raiz do nosso problema. Porque a partir do momento que você se identificar com uma história assim, você vai falar: não, eu não preciso mais, né? Os meus irmãos hoje já estão criados, os meus pais, né, já cumpriram o papel deles, da forma que eles puderam. A minha infância acabou sendo assim, eu amadureci cedo demais. Mas, por um outro lado, a maturidade também teve o seu lado bom. Enfim, é colher o lado bom e entender que você não é mais aquela criancinha que quando você começar a se aproximar de um homem e perceber que ele é imaturo, você vai falar assim: não, não sou eu. É a minha criança interior ainda buscando, né, curar as feridas dela, as feridas da sua própria criança interior, porque ela ainda tem isso aberto dentro dela, ela também teve as faltas dela na infância. Então, ela ainda está buscando isso. Então, é muito importante que nós saibamos, porque essa será a reflexão a partir de agora. Eu não sou mais aquela criança, eu não vou mais atrair homens imaturos, com conflitos para a minha vida. A não ser, né, a gente tem o livre-arbítrio, a não ser que, mesmo você sabendo de tudo isso, você ainda queira manter esse papel, né? Mas eu digo que o, o ser humano adulto, quando ele vê que algo na vida dele não está bem, né, o homem, pelo menos, que ele percebe que ele precisa de uma ajuda, ele tem que procurar uma ajuda psicológica para ele se autodesenvolver, né? E muitas vezes esse homem ele nem quer. Aí fica ali uma mulher tentando fazer esse papel e ela fica por anos. A vida, ela, às vezes, ela fica a vida toda. Até porque existe aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Eu não vou me aprofundar muito, né, em relação aos comportamentos do homem, porque o meu intuito é mulher, né, para que a gente abra a nossa mente. Mas esses homens também, eles gostam muito de liberdade, né? O homem imaturo, ele gosta de liberdade. Então eu acho assim que é um sacrifício muito grande para a mulher se manter num relacionamento assim.
E às vezes, em algumas condições, quando ela sai, né, de um relacionamento assim, e ela acaba novamente atraindo um novo homem com esses mesmos aspectos, imagine, sem ela saber que isso é uma ferida dela. Ela está tentando curar a ferida do outro, né? Tentando fazer aquele homem ser um homem adulto, carregando ele pela mãozinha, e na verdade é uma ferida dela, uma ferida inconsciente de uma maturidade precoce. E pessoal, é muito importante a gente trazer isso à tona para nós livrarmos as nossas filhas também, né? Quando às vezes a mãe ela tem um filho logo na sequência e tudo, ela colocar essa responsabilidade, né, para as filhas, até para os filhos homens também, né? Porque aqui eu tô seguindo mais para o lado feminino, mas é no geral. A gente toma muito cuidado, né? Porque nós estamos formando adultos lá na frente. Eu, depois que eu passei por um processo terapêutico e comecei, fiz a minha formação nessa área, estou sempre fazendo curso nessas áreas, eu mudei muito, né, a forma. Hoje, tudo que eu vou falar para minha filha, eu acabo refletindo antes. Porque antigamente, quando a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe o peso da atitude, a gente não sabe o peso da palavra. A gente acha que daqui a pouco a criança esqueceu e vai brincar, mas não. Existe, né, uma memória que guarda e isso vai fazer toda a diferença lá na frente. Então, é muito libertador a gente se curar, porque eu sempre digo, a gente cura as nossas próximas gerações. Então, pessoal, é isso que eu tenho para dizer hoje. Se esse vídeo foi relevante para você, de alguma forma te trouxe alguma informação, né, válida, eu peço que você me siga aqui, que você curta o meu vídeo, tá bom? Para que eu possa continuar, né? Eu já estou animada, todo dia está aparecendo um seguidorzinho novo. E é isso, não tenho pressa também. O importante para mim é estar trazendo tudo o que eu aprendi, tudo que foi válido para a minha vida, trazer para as pessoas, porque eu sei que, assim como eu, foi transformador para mim, pode ser transformador para você também. Não se esqueça, gente, de se inscrever aqui. Amanhã eu vou trazer o conteúdo sobre a mulher muito carente. Sabe aquela mulher que tem medo de ficar sozinha? Que ela prefere não ter muitos critérios, porque o importante para ela é não ficar sozinha. Nós vamos falar sobre os impactos, né, que essa mulher sofreu ainda na infância, que ela está repetindo aí sem perceber. Tá bom? Beijo e até mais.